noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa Casa Espírita, Recanto de Luz. E assim, o silêncio é muito importante para o nosso trabalho de hoje, né? Então eu peço que quem não desligou o celular ou colocou no silencioso, por favor. E esses recadinhos aqui. As doações, agradeço muito essas doações de alimentos que estão chegando aqui, né? Agora, sábado que vem, a gente faz a entrega dos lanches para as famílias, que a gente ajuda, que a casa ajuda. Alimentos, assim, não perecíveis, material de higiene, fraldas, tanto para adulto como para criança, também a gente necessita. A rifa, né, temos uma rifa, a nossa faz o crochê. Sai R$2 o número, é para ajudar nessas compras. A gente compra, quando nós estamos 70 famílias, a gente ajuda 70 famílias. Quando as doações não cobrem, tudo a gente pega o dinheiro, é do brechó, é das rifas, para comprar os alimentos, né, para completar essas doações. Então, quem tiver interesse na rifa, no final, quando sair do passe, é R$2 o número da nossa recepcionista. Acho que eram só esses recadinhos, né? Então agora eu convido a vocês assim, a se tranquilizar, quem quiser pode fechar os olhos, né? E assim, vão receber o que vieram buscar, né? Pensem no que vieram buscar aqui na nossa casa espírita, no canto. Eu vou orar por aceitação. Mestre amado, auxilia-nos a aceitar as consequências de nossos erros. Somos o que fizemos de nós e estamos como quisemos estar. Todo processo de mudança é doloroso e lento. Que a partir da aceitação das provas que enfrentamos, tudo comece a se fazer novo para nós. Que não nos compliquemos na rebeldia e na descrença. Que os estigmas que trazemos no corpo e na alma se nos transmudem de distintivos de promoção diante da vida. Nossos traumas e inibições pode se constituir em nossos pontos de reerguimento moral. Em nossas fragilidades podemos nos tornar fortes. Mestre, que nos aceitemos, a nós e aos outros, com o mesmo espírito de compreensão que nos aceitas, sem nada perguntares. Que assim seja. Agora nós vamos ouvir com atenção a exposição da nossa amiga Mônica. Boa noite aos presentes e àqueles que estão nos assistindo através do nosso canal YouTube. Bem, a nossa casa dedicou todo o mês de outubro ao AIGE, que é a área infanto-juvenil. Então, quem esteve aqui na casa, ou quem nos assistiu através do canal, né, percebeu que todos os temas eram voltados para as crianças, para os adolescentes e suas famílias. E agora, então, a partir de novembro, nós retomamos o nosso estudo do nosso livrinho, que está quase no final. Tá? Então, as nossas exposições são o estudo deste livro, que é um livro psicografado por Chico Xavier, através do espírito Néio Lúcio. E, como alguns já sabem, aqueles que estão vindo pela primeira vez, este livrinho aqui, o Néio Lúcio narra os encontros que Jesus tinha com seus apóstolos e aquelas pessoas que o assistiam. E eram feitos na casa de Simão Pedro. Simão Pedro abria sua casa. É como se hoje nós fazemos o Evangelho no lar. E aqui começou o culto do Evangelho, né? O culto com Jesus. Então, Jesus reunia todos os seus apóstolos, mais as pessoas que tinham curiosidade, que gostariam de ouvi-lo. E ali, então, eles conversavam com diversos assuntos, dúvidas, enfim. E Néio nos narra, neste capítulo 37, que é o Filho Ocioso, ele nos narra que eles estavam ali conversando sobre fé, e Jesus, como muito sábio, né? Então, ele sempre nos falava por parábolas, né? E o que são essas parábolas?
eram histórias, não é? Para a gente poder entender, para a gente compreender, ainda mais naquela época, né? Porque era difícil, né? Então, Jesus sempre trazia um exemplo ou uma história para nos ensinar alguma coisa. E nesse dia, então, Jesus resolveu falar do filho ocioso, da ociosidade. Então ele conta, eu não vou ler, porque senão vai ficar um pouquinho extenso. Mais ou menos, Jesus coloca, então, para aquelas pessoas que ali estavam, né, que havia um grande soberano. E esse soberano tinha muitas terras, vales, florestas, onde tinham lagos, animais, enfim. E ele tinha ali os vassalos. O que eram os vassalos? Eram os trabalhadores, né, que ali trabalhavam naquele espaço. Faziam todo o seu trabalho, alguns muito fiéis, né, um trabalho intenso de cuidado, de preservação, plantavam, colhiam, usavam aquele espaço para aquilo que eles necessitavam, não abusavam da natureza. Então eram aqueles trabalhadores do bem. E havia aqueles trabalhadores que não eram tão do bem, né? Eram mais preguiçosos, não cuidavam de nada, estavam ali, né, por estar, não trabalhavam, não cuidavam, não plantavam, não cuidavam dos animais, às vezes iam à caça, se excediam, né, pelo prazer de caçar, de matar, enfim, não faziam o que tinham, que deveria ser feito. E esse soberano, ele visitava esses trabalhadores, né? Ele procurava conversar com os trabalhadores, né? Perguntar se estavam bem, se tinham alguma, sei lá, alguma queixa, ou se queriam modificar alguma coisa. E a mesma coisa, eles também iam, né, na casa, no reino desse soberano, né, muitas vezes agradecer por ter aquele espaço, agradeciam e também, né, perguntavam se o soberano estava contente com o trabalho deles. Era mais ou menos assim a história. Porém, aqueles trabalhadores que estavam levando mais na flauta, né, deitado na rede, né, esperando as coisas acontecerem, só que a gente sabe que um dia a nossa tendência é envelhecer, a nossa tendência é adoecer, né? Nem sempre a gente vai estar com saúde. Enfim, e um desses trabalhadores, né, começou a se dar conta que não estava bem, né, que ele precisava de ajuda. E aí ele pensou em ir na casa do soberano, até porque ele sabia que esse soberano era uma pessoa muito boa, uma pessoa muito justa, e que com certeza iria ajudá-lo. Então, ele saiu, né, porque tinha que caminhar bastante para chegar na casa do soberano, e ele foi indo, e no caminho ele ia olhando a paisagem, né? Então, aqueles lugares assim onde aqueles estavam trabalhando, o lugar estava muito bonito, muito preservado, verdinho, a água fresca, tudo na perfeição. Até que ele chegou na casa do soberano. Só que nesse castelo havia os guardas, não é? E não deixaram entrar. Disseram, não, você não pode entrar. Ele disse, não, mas eu preciso falar com o soberano, porque eu preciso de ajuda. Eu estou muito doente, eu não consigo mais ficar sozinho, embora eu nunca tenha trabalhado, né, não fez o que tinha que ser feito, né, mas enfim, ele não tinha condições mais de estar só e precisava da ajuda. E aí, então, os guardas disseram para ele, olha, infelizmente, né, você vai ter que voltar e vai ter que recomeçar lá o teu trabalho, que tu deixou, porque por enquanto tu não vais entrar aqui. Não podes entrar aqui no reino para falar com o soberano, porque a gente sabe que tu não fizeste a tua parte. Então, vais ter que voltar. E assim o soberano fez, voltou. Quando a gente vê assim, parece, poxa, né? Mas Deus é justo, Deus é bom, Deus não castiga. E como que ele faz isso, né, com este vassalo? Mas, na verdade, está fazendo um bem para ele, né? Porque
tudo aquilo que nos é dado, nós temos que dar um retorno. E este trabalhador não o fez, né? Então, ele teve que voltar, caminho de volta, para tentar ver o que ele poderia fazer dentro das condições dele. Porque aquilo que já passou, o tempo que ele perdeu, paciência, né? Mas ele podia fazer um novo recomeço dentro das condições que ele se encontrava. Então, nós podemos trazer essa história que Jesus relata ali, para os aprendizes que somos nós, né? Nós podemos trazer isso para a nossa vida hoje, né? Então, quem será esse soberano que Neio Lúcio nos narra aqui na historinha, né? Que Jesus contou aos seus discípulos e às pessoas que ali estavam? Esse soberano é Deus, né? É o Criador. Nós estamos aqui, habitando o planeta Terra, e quando nós chegamos aqui, nós tínhamos e temos todas as condições, né? Nós temos o sol que nos aquece, nós temos o verde, nós temos o solo, nós temos os animais, tudo prontinho para que a gente pudesse habitar, morar. E o que nós fazemos aqui, nesta passagem, que nós estamos aqui de passagem, todos nós sabemos, né? E o que nós estamos fazendo? Será que nós estamos fazendo o trabalho direitinho? Será que nós somos aqueles trabalhadores, aqueles do bem, né? Ou aqueles que não querem nada com o basquete, estamos só na preguiça, deixando a vida nos levar? O que nós estamos fazendo aqui? A gente já se perguntou isso? A gente se pergunta isso? Porque o momento que nós chegamos aqui, a gente pode até estar iludido, achando que nós estamos aqui para viver bem, né, para conquistar coisas boas, coisas bonitas, coisas materiais que nos dão prazer, que nos dão tranquilidade, né, que nos dão conforto. E será que é só isso que a gente veio fazer aqui? Não, nós viemos a trabalho. E muito trabalho. Porque aqui é uma escola. Se nós não precisássemos aprender, se nós já estivéssemos perfeitos, nós não estaríamos aqui neste planeta escola. Então, nós estamos aqui para aprender. O conforto é bom, o prazer a gente tem que ter, né? Para isso a gente trabalha, o nosso trabalho, para que a gente possa se sustentar, a gente tem um período que tiramos férias, né? Então, nesse período de férias, sim, nós podemos gozar as nossas férias, né? Nós podemos deixar a vida nos levar, porque nós estamos descansando. Mas, do contrário, é trabalho. E esse trabalho é só o trabalho material? Nós chegamos aqui, vamos para a escola, aprendemos um ofício, trabalhamos, adquirimos os nossos bens, nos alimentamos, e o resto? O que nós fazemos? Nós trabalhamos o trabalho da matéria e o trabalho do espírito. O que nós fazemos com o nosso espírito? Porque nós espíritas sabemos que somos espíritos e para isso nós habitamos essa matéria, para que a gente possa se aperfeiçoar, para que a gente possa aprender, porque futuramente nós vamos viver em outras moradas, porque não existe só o planeta Terra. Aliás, nós estamos num período de transição, né? Esse planeta aqui que nós viemos, que ainda predomina o mal, né? Ele está sofrendo mudanças. E o que nós estamos esperando? Porque nós precisamos trabalhar, nos aperfeiçoar para sair logo daqui. E o que nós estamos pretendendo? Como é que a gente está trabalhando o nosso espírito? Nós viemos de um momento agora que deve ser citado, porque afinal não está 100% ainda, já está 98%, né? Tanto é que nós estamos aqui sem máscara, graças a Deus, né? Já podemos ficar sem máscara, né? Aqueles que sentem necessidade, perfeito, não tem problema. Mas, graças a Deus, nós estamos saindo de uma pandemia. E a gente já se perguntou por que a gente passou por isso?
Claro que não é a primeira vez que isso acontece aqui, né? Nós humanos já passamos por várias pandemias, por várias catástrofes, né? Nós sabemos disso. Mas nós aqui, foi a primeira vez que nós passamos por uma pandemia. E a gente já se perguntou por que isso veio? Será que veio como castigo? Por que veio? Certamente não foi como castigo, né? São sinais que a gente recebe a todo instante e a gente precisa estar alerta para isso, para que a gente comece a se movimentar e trabalhar o nosso espírito. Então, a importância da gente saber o que nós viemos fazer aqui, por que nós chegamos aqui, o que nós temos que fazer aqui e para onde nós vamos. A gente se pergunta isso todo dia? Ou a gente se vitimiza? Né? Já mal abre o olho de manhã, a gente já está cansado, né? já está com uma carranca, às vezes não dá nem bom dia para os que estão em casa, né? Porque é muito trabalho, porque a gente está cansado. Ou então vem na casa espírita, ou vai no templo, ou vai na igreja, escuta, recebe o passe, depois vai embora, né? Mas não tem curiosidade de entrar num estudo, não tem curiosidade de trabalhar na casa, de fazer um trabalho maior, que é isso que esse soberano, que é Deus, o Criador, espera de todos nós. Cada um de nós tem o seu tempo, mas quem ainda não despertou, está na hora de refletir. Esse texto aqui, que Neio trouxe para nós, isso aqui é uma reflexão. O que nós podemos tirar disso aqui? Muitas coisas. Muitas coisas. Jesus, quando veio à Terra, porque nós tínhamos antes, né, Moisés colocou os 10 mandamentos ali para nós, né? Então a gente sabe, né, amar a Deus sobre todas as coisas, né, amar o próximo como a si mesmo, honrar pai e mãe, não matar, não roubar, não. E Jesus, quando veio, ele fez um resumão, né? Porque nós já estávamos num outro momento, numa outra evolução aqui no planeta. Então, desses 10 mandamentos, Jesus fez um resumo e deixou duas frasezinhas para nós. O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, a gente tem que tirar da nossa cabeça que Deus castiga, que Deus não é justo, que Deus nos maltrata. Ao contrário, Deus quer o melhor. Ele quer o nosso aperfeiçoamento. É isso que nós estamos fazendo aqui. E o segundo mandamento, Jesus resumiu: amai-vos uns aos outros. E aí eu pergunto, nós viemos agora de um momento muito ruim, foram 2 anos de confinamento, aos poucos a gente está saindo, graças a Deus, e o que nós levamos disso? Como é que foi o nosso comportamento durante esse tempo? Nós reclamamos? Reclamamos, muito. A gente reclamou bastante. Né? Houve discórdia entre muitos, houve brigas, houve discussões, né? Era um período que nós tínhamos que ficar confinados em casa, mas era um período de reflexão. Deus nos dá oportunidades. Este momento agora é uma oportunidade. Quando nós acordamos de manhã, nós temos uma outra oportunidade. E nós temos o dia de oportunidades. Só que a gente não aproveita, a gente não, sabe, a gente não foca, não percebe esses sinais, né? E a maior oportunidade que Deus nos deu é da reencarnação. Então, Deus é justo demais, porque nós erramos, Ele manda a gente voltar. Volta e vamos fazer um novo caminho. Talvez seja mais pesado, mais doloroso, mais cansativo, mas Ele está dando essa oportunidade. E mais, muitas vezes Ele dá essa oportunidade ainda aqui nessa vida. Ou então nós vamos desencarnar e nós vamos voltar com uma nova oportunidade de fazer o nosso melhor. Mas para isso nós precisamos estar o quê? Abertos. O que nós estamos fazendo? O que a gente faz em prol do outro? O que a gente faz para nós mesmos?
A gente se castiga, né? A gente se castiga. Então, a importância da gente perceber que nós estamos aqui com muita responsabilidade. Parece que não, mas a gente tem muita responsabilidade. Muita responsabilidade. De nos melhorarmos e fazer com que o nosso planeta também melhore. E o que a gente vê hoje, né? Hoje não, a gente sempre viu, mas poderia estar muito melhor, porque afinal de contas, Jesus saiu daqui há 2000 anos e mais alguma coisa daqui do planeta. E vocês vejam como os nossos passos são lentos ainda, porque nós continuamos ainda estragando a natureza, a gente estraga o solo, a gente desmata, a gente mata os animais por prazer. Não são todos, graças a Deus, muitos já despertaram e estão tentando fazer o melhor, que são os vassalos do bem. Mas, graças a Deus, já estamos fazendo alguma coisa. Então, quanto mais cedo tiver esse movimento, melhor ainda. Outubro foi um mês dedicado às nossas crianças e aos nossos jovens. Eu acho que a maioria aqui sabe, aqueles que estão nos escutando através do canal, que a nossa casa tem uma área de infância e juventude. E o que se faz com essas crianças e com esses jovens? Existem as nossas evangelizadoras. E o que elas fazem aqui? O que eu estou fazendo aqui. Que a gente está tentando aprender alguma coisa. Só que quanto mais cedo nós aprendemos, melhor é. Imagina a gente aprender com 3 anos, 4 anos. Já procurar compreender o que a gente veio fazer aqui e para onde a gente vai. Não fica mais leve? Fica mais leve. Então, nós, pais, avós, padrinhos, nós temos a responsabilidade de conduzir as nossas crianças e os nossos jovens também ao estudo do Evangelho, à prática do Evangelho. Porque o nosso laboratório, isso já foi dito aqui várias vezes, o nosso laboratório é o nosso lar. O nosso lar. Olha aqui, ó, Jesus no lar. Nós fazemos o culto do Evangelho na nossa casa, uma vez por semana que seja. A gente consegue ler, abrir-se o Evangelho, ler um capítulo pequenininho. Ah, eu não consigo porque ninguém quer ler comigo. Não importa. Lê sozinho, são 5 minutinhos. Reflete, pensa, o que a gente pode tirar dessa lição, o que a gente pode fazer para nós mesmos. Melhorar a nossa casa, a energia da nossa casa. Quando nós chegamos aqui, muitas vezes a gente está atormentado, está incomodado. Cada um de nós tem as suas particularidades, né? Alguns estão lidando com doença, com desemprego, com coisas não tão boas, né? Ou algum problema familiar dentro da casa. E às vezes a gente chega aqui com a cabeça e a gente senta e aos poucos a gente vai se acalmando, vai silenciando. Por que a gente vai silenciando? Vai entrando em harmonia, vai se equilibrando. Por quê? Porque nós temos toda uma espiritualidade aqui dentro da casa e que vai nos equilibrando. A maioria de nós aqui não se conhece, mas a gente parece que conhece a todos, né? Porque está todo mundo tranquilo, está todo mundo calmo. E por que não levar isso para dentro da nossa casa? Por que não dar o passo? Né? Porque a gente tem a discórdia, nós brigamos na família, e a gente vê hoje, muito comum nas redes sociais, as pessoas estão se guerreando, né? As crianças, as pessoas estão sangrando, a gente está vendo o ódio, né? As pessoas se ofendendo. Que isso, gente? Que humanidade é essa, né? É isso que nós viemos fazer aqui no Planeta Escola? Não, né? A gente veio se aperfeiçoar, melhorar. É difícil? Ah, é muito difícil. Ah, me dedicar, né, a alguma causa, ir para casa espírita, trabalhar, entrar no estudo, eu não tenho tempo. O tempo a gente faz.
todo mundo tem 1 horinha por dia não, por semana, para estudar. Ah, mas para mim é muito ruim, né? Eu não consigo, não gosto de ir sozinho, ninguém quer ir comigo. A gente precisa se esforçar, porque é isso que Deus quer de nós. A gente poderia hoje, olha aqui, ó, vocês estão aqui sentados, eu estou aqui, a gente poderia, hoje é sábado, né? A gente podia estar numa festa, ou podia estar deitado na cama já vendo um filme gostoso, podia estar numa lancheria, num restaurante, nós estamos aqui. Então a gente precisa ter esse tempo para que a gente faça alguma coisa, algum trabalho que alimente o nosso espírito e que faça o nosso espírito evoluir. Porque senão a gente vai ficar estagnado no ócio, como diz aqui, o filho ocioso. O trabalhador que vai chegar uma hora, porque a conta vem. Se a conta não chega aqui, a conta vai chegar lá. Né? Vai chegar. Porque Deus também é tão generoso que Ele nos deu o livre arbítrio. Ninguém aqui é obrigado a nada. Né? A gente não é obrigado a nada, absolutamente nada. Olha o quanto Deus é generoso conosco. Agora, no momento que eu tomo a consciência de que eu preciso trabalhar o meu espírito, será que a gente vai querer bater na porta e ter que voltar? Fazer tudo de novo, velho, doente, cansado. Por que a gente não faz agora? Por que a gente não leva nossas crianças, os nossos jovens para a casa espírita? Ah, eles indo para a casa espírita, para o estudo, eles não vão sofrer? Vão. Nós temos obstáculos na vida, nós temos momento que a gente chora, que a gente sofre. Sempre, todos nós temos um momento de turbulência. Mas nós vamos, através do estudo, através do entendimento do porquê estar aqui, nós vamos trabalhar isso quando chegar esses momentos. Então a gente começa a ter paciência, a gente começa a desenvolver a tolerância, a gente deixa de se queixar, porque nenhum de nós é vítima, todos nós aqui somos devedores. Uns mais, outros menos, isso não interessa. Todos nós um dia vamos pagar a conta. Cada um vai ter seu merecimento daquilo que fez aqui. Então também não cabe a nós julgarmos, né? Ah, pois é, mas olha lá, ó, tá todo dia lá no centro espírita, saiu de lá, encontrei no supermercado, ela fez uma bobagem lá. Faz bobagem. A gente ainda está aqui nesse plano, né, de provas, de expiações. Mas o importante é a gente continuar a caminhada. É se conscientizar que nós somos vassalos, trabalhadores do bem. E que no momento que a gente precisa se calar, vamos nos calar. Ah, mas eu não aguento o desaforo. Vamos aguentar. Porque a conta do outro vai ser pior que a nossa. No momento que nós nos damos conta desse movimento, dessa evolução, porque tudo começa a melhorar. Tudo começa a melhorar. Porque a gente tem o entendimento, tem o esclarecimento. E a gente sabe que não está aqui a passeio. Infelizmente, a notícia não é boa, mas a gente não está a passeio. Não está. É doloroso. E tem momentos muito difíceis. E que a gente tem que saber lidar. E onde é que a gente aprende isso? Estudando. E está tudo no Evangelho. Aqui no livro dos Espíritos, nós temos um capítulo inteirinho que fala da lei do trabalho. A gente veio para trabalhar, não veio para ficar ocioso. Né? E a gente tem que passar isso para os nossos filhos também. Tudo na mão? Não. Né? Tem que trabalhar, tem que ver como é que as coisas chegam até nós, o que nós temos que fazer, qual o esforço que nós temos que fazer. Dentro da nossa casa, os filhos ajudam na lida? Podem ajudar, por que poupá-los? Nós temos que ajudar, aquilo de acordo com a idade. Né? Se ele já pode arrumar a caminha dele, por que ele não vai arrumar a caminha dele?
Se ele já pode alcançar alguma coisa, para a mãe, para o pai, por que ele não vai alcançar? Se ele já pode lavar uma louça, por que ele não vai lavar? Se ele pode trocar roupa, por que ele não pode se trocar sozinho? E aqui no Livro dos Espíritos, no capítulo 3, na questão 674, o Kardec pergunta aos espíritos: a necessidade do trabalho é lei da natureza? E ele responde: o trabalho é lei da natureza. Por isso mesmo que constitui uma necessidade. Nós precisamos trabalhar, né? Materialmente, e o espírito que a gente esquece. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gozos. Então a gente só trabalha o material adquire, se preocupa, se estressa, né? Porque a gente quer adquirir, e nós temos que adquirir, mas será que a gente está adquirindo o necessário ou já passou do necessário? É essas reflexões que a gente tem que fazer. Eu tenho uma casa, eu tenho 2, não, mas eu quero 10, eu quero 5, eu quero 3 carros na garagem, eu quero... Calma, né? A gente precisa fazer essas reflexões. Trabalhar para o material, mas muito mais para o espírito, porque todos nós sabemos que o que a gente adquirir aqui nesse plano vai ficar. Agora, o trabalho do nosso espírito, que a gente conseguir trabalhar pelo bem do nosso espírito, isso nós vamos levar. E como eu já falei, nós vamos prestar conta. Então, quanto mais cedo nós começarmos, né, meus amigos, é arregaçar as mangas e começar a trabalhar. É isso que nós precisamos fazer. Espero que eu tenha passado alguma reflexão, que a gente possa levar para casa, continuar pensando, não termina aqui. Nós estamos abertos aqui na casa, tem várias atividades, vários trabalhos, a gente precisa de trabalhadores, né? É só procurar saber quais são os horários de estudo, quais são os horários da evangelização para os pequenos e para os jovens, ajudar esses jovens que às vezes chegam na adolescência, que é um período, né, de rebeldia, é um período difícil, às vezes nem eles mesmos se entendem, e eles estão precisando de Deus, eles estão precisando de ouvir essas questões, que muitas vezes a gente não passa até por falta de tempo dentro de casa, né? Os pais não se envolvem muito, porque também não dá tempo, pai e mãe trabalhando, a vida corrida, né? E essas crianças e esses adolescentes estão um pouquinho perdidos. Então é tempo da gente rever e trazê-los para cá, para eles começarem a aprender e nesses momentos turbulentos, eles já terem uma resistência, né? Ferramentas para poder lidar com essas situações. Então, uma boa semana para todos e muito obrigada. Agora, depois dessas palavras maravilhosas, nós vamos orar. Orar para os nomezinhos que foram colocados ali nas caixinhas, tanto os encarnados como os desencarnados. Quem não colocou, que quer pedir para alguma pessoa, fecha os olhos, pensa na pessoa, né? Tanto quem já está lá do outro lado, como quem está aqui nesse nosso planeta ainda, né? Senhor, diante da saudade daqueles que não mais se encontram conosco, que o desespero e a revolta não nos tomem assalto ao coração. Todos viveremos no teu infinito amor. Não existe separação entre aqueles que verdadeiramente se amam. A saudade é uma ponte de luz, unindo as duas extremidades do abismo que o tempo prolonga. Concede-nos a devida paciência para esperarmos o reencontro com o que se distanciaram dos nossos caminhos. Que a saudade em nós não se transforme num culto doentio à ausência do que se for. Qualquer sentimento que nos impeça de aceitar a sábia vontade de Deus é mero capricho da alma. Convertendo saudade em esperança, transmutaremos dor em alegria, treva em luz. Mestre, que a saudade não seja um rio caudaloso de tormentosas paixões. Que assim seja. Agora, em silêncio, vamos aguardar a chamada do passe. Quem estiver se sentindo bem, que acha que já recebeu o passe da equipe espiritual, uma boa noite e uma boa semana. Os nossos passistas, por favor. Vamos aguardar em silêncio.